Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, e versículo 17 adiante, que diz assim: e nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vós direis: louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse-lhe: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmo, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las ei quando for ter convosco. Levanta as tuas mãos, ó poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém, amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus.
palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. E eu creio que o Senhor falará tremendamente em nossos corações aqui nesta noite. Eu não sei o que a minha irmã veio buscar aqui nesta noite. Eu não sei o que o meu irmão veio buscar aqui nesta noite. Mas, de uma coisa eu sei, que vocês sairão de posse da bênção e da vitória aqui nesta noite. Porque o Senhor Jesus, Ele diz na sua santa palavra, em João 6,37, o Senhor Jesus diz assim, que todo aquele, que toda aquela que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então só o fato de nós estarmos aqui nesta noite, prestando um culto a Deus, nós já estamos recebendo as mais copiosas bênçãos dos céus aqui nesta noite. E a palavra do Senhor, revelada para mim, e a palavra do Senhor revelada para nós nesta noite, cujo o seu enunciado é dissensões nas ceias de irmãos, e o modo de celebrar a santa ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vós ajuntais, não para melhor, senão para a pior. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Glória a Deus, glória a Deus. Por que esta palavra para nós hoje? Será que Deus errou? Será que o Espírito Santo errou em revelar esta palavra para nós nesta noite? Mas não era esta palavra que eu queria ouvir. Não era esta palavra que a irmã queria ouvir, não era esta palavra que o irmão queria ouvir, mas eu digo para o meu irmão e minha irmã, é esta palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Estamos em falha com Deus. Porque gostaríamos de ouvir aquela palavra que massageasse nosso ego, né? E que a igreja glorificasse, que a igreja aplaudisse o Senhor. Mas não é esse tipo de palavra que haverá aplausos ao Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. E até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, nós não podemos
coisas erradas que tem dentro da igreja, ou que querem trazer para dentro da igreja. Então, como nós vivemos a sã doutrina do Senhor, quem vive a sã doutrina do Senhor tem por obrigação de defender a verdade da palavra de Deus. Portanto, o que era pecado ontem, hoje continua sendo pecado. O que era vaidade ontem, hoje também continua sendo vaidade. A palavra de Deus, ela não mudou. E não vai mudar. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, se nós sabemos da verdade, nós temos que combater a vaidade, temos que combater o pecado, temos que combater as dissensões, temos que combater as heresias, temos que combater as falsas doutrinas que têm se pregado por aí, e muitas vezes até no nosso meio. Então, nós, como conhecedores da palavra de Deus, como conhecedores da verdade, nós temos que pregar, ensinar a verdade para a igreja. E a palavra de Deus diz, em João 8,32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o homem que liberta, é a palavra que liberta, é o poder de Deus através da palavra que liberta o homem da vaidade, do pecado, do adultério, da fornicação, da mentira. É a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que liberta a mulher. Não importa o que ele fazia ou deixa de fazer, o importante é que quando esta palavra entrar no coração dele, entrar no coração dela, com toda certeza eu digo que ele será transformado, ela será transformada pela palavra que Deus tem falado em seu coração. E está aqui. Nós temos por obrigação de pregar a verdade da palavra de Deus. Por mais que alguém não goste, por mais que alguém não goste, mas nosso dever é pregar a palavra do Senhor. Como disse o pastor Júlio Souza na reunião ministerial, o altar do Senhor não foi feito para desabafos. O altar do Senhor não foi feito para maltratar o meu irmão, maltratar a minha irmã. Mas o altar do Senhor, do altar do Senhor tem que sair a verdade da palavra do Senhor, a verdade da palavra de Deus. Muito embora estamos vivendo num tempo em que muitos estão escolhendo palavra, que muitos estão escolhendo mensagem. Eu não vou lá na igreja tal dia, porque tal dia vai estar o irmão que prega contra o pecado. Eu não vou tal dia na igreja, porque lá tem o irmão que prega contra a vaidade. Mas eu não vou tal dia na igreja, porque lá tem um irmão que prega contra o adultério, que prega contra a fornicação, que prega contra o divórcio. Eu não vou, eu vou só no outro dia, porque no outro dia tem aquele irmão que é uma bênção, ele pula, ele sapateia, ele, enfim. 5 minutos de mensagem, 2 horas de revelação, aquele pregador é uma bênção, aquela pregadora é uma bênção, mas não é esse tipo de evangelho que Jesus se agrada. Não é esse tipo de pregação que é a verdadeira pregação da palavra de Deus.
pregar a palavra de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer uma. Mas somente para aquelas que têm comprometimento com a verdade, que querem ver o povo viver na verdade, que querem ver o povo serem transformados, serem libertos, serem salvos por Jesus Cristo. E nós que sabemos da verdade, primeiro tem que viver a verdade, para depois pregar a verdade. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros, vejam bem, irmãos, para os que vivem a verdade, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Por que eles vão se manifestar? Esse fato de se manifestar não é falar mal da minha irmã. Esse fato de se manifestar não é falar do mal do meu irmão, mas se manifestar dentro da palavra de Deus, para que homens e mulheres, para que almas se convertam através do poder da palavra. Glória a Jesus! De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E quantos estão comendo a ceia do Senhor? Está vendo aqui, ó? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga-se. E deveria ser aquela festa na época de Paulo, né? Aquela bagunça na hora da ceia, que saíam embriagados. Por isso que ele diz aqui, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Porque na época de Paulo era assim, então cada um levava a sua ceia, pastor. O pão, então era aquela, ou seja, o vinho, né? Então, um tomava vinho exageradamente e já ficavam embriagados. Imaginem a bagunça que estava na igreja de Corinto. Mas nós aqui temos que ter ordem e decência. Nós aqui temos que ter respeito para com o Senhor. Temos que, quando adentrarmos aquela porta, o Senhor Jesus diz na sua palavra: guarda o teu pé quando entrares à casa do Senhor. Guarda o teu pé, guarda a tua língua, guarda os teus olhos, guarda o teu pensamento, guarda o teu coração, enfim. E se volte somente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. E é Ele que está falando conosco aqui agora, através da sua santa palavra. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Por quê? Porque um queria ser melhor que o outro e levava o vinho da melhor qualidade, o outro levava pão diferente. Enquanto, irmãos, que
que tinha aquela que não tinha condições de levar nada. Mas estava lá os que queriam se engrandecer ou se aparecer. Então, por que não ficar em casa? Querem se embriagar? Querem comer demasiadamente? Ficasse em casa. Porque a ceia do Senhor não é para comer. A ceia do Senhor não é banquete. Então ele diz: não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Justamente aqueles que não levaram nada para participar da ceia. Mas eles levaram um monte de pão, um monte de vinho, e estavam se embriagando dentro da igreja de Deus. E hoje não foge a regra. Não é diferente, não estamos vivendo diferente da época da igreja de Coríntios. Irmãos, estamos vivendo os dias difíceis, dias trabalhosos. E estamos vivendo dias de heresias, até mesmo dentro da igreja de Deus. Mas a palavra de Deus fala para mim. A palavra de Deus fala para nós aqui nesta noite, que se nós vivemos a verdade da palavra de Deus, nós temos que combater o erro, nós temos que combater o mundo e o pecado dentro da igreja de Deus. Aleluia, glória a Deus. Envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Por quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, que o Senhor Jesus, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Que coisa linda, né, irmãos? É memória, não é banquete. É memória, não é banquete. É memória. Ó, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então não é se embriagar, como se embriagava. É cálice. Cálice não é para se embriagar. É para nós fazermos memória do sangue precioso de Jesus. Porque ele diz aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha.
Como assim até que venha? Até a volta de Jesus. Nós temos que fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. É algo muito sério, irmãos. A Santa Ceia do Senhor é algo muito sério, irmãs. Porque qualquer que comer este pão, ou beber esse cálice, está vendo? Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está a nossa situação diante de Deus? Como é que está a tua vida diante de Deus, minha irmã? Você tem zelado da sã doutrina do Senhor? Você tem vivido a sã doutrina do Senhor? Como é que está o teu cabelo? Como é que está o teu traje, minha irmã? Saia acima do joelho e vai participar da ceia do Senhor? Vai participar do corpo e do sangue do Senhor? O Senhor está falando: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Ou seja, eu tenho que saber, não é meu irmão que tem que saber se eu posso ou não posso. É eu que tenho que saber, de sã consciência, se eu devo participar ou não do corpo e do sangue de Cristo. Não é responsabilidade do pastor, é minha responsabilidade. Não é a responsabilidade do pregador, é a responsabilidade da irmã, é a responsabilidade do irmão saber se está apto ou apta para participar do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu creio que cada um de nós estamos se examinando aqui nesta noite. Mas não só nessa noite, temos que viver se examinando dia e noite, dia e noite. Porque não é só se examinar no dia da ceia, não. Temos que viver dia e noite de acordo com a palavra do Senhor, para que nós não sejamos condenados. Para que não sejamos condenados, irmãos e irmãs, porque o que adianta nós estarmos na igreja e chegar no dia do juízo e nós sermos condenados por participar da ceia do Senhor indignamente, por participar da ceia do Senhor em pecado. Não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus quer para nós. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo, irmãos? Como é uma responsabilidade muito grande de nós participarmos da ceia do Senhor? Se nós não nos examinar e tomar a ceia do Senhor de qualquer jeito, ao invés de ser bênção para nós, será condenação para nós, e a nossa alma vai perecer. Eu entendo, amados irmãos,
irmãos e irmãs, que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite queremos ver a nossa alma perecer. Nós queremos sim estar juntamente com o Senhor Jesus lá na glória para viver eternamente com Jesus. Mas para isto temos que abdicar, né? É difícil, irmãos, abdicar, não é? Abdicar do mundo, abdicar do pecado, abdicar da maldita televisão que está entrando na casa dos crentes, e já entrou de muitos, né? O mundo dentro da casa do irmão já entrou, da irmã já entrou, tem muitos, né? Por isso que eles não vêm para a igreja, que muitas vezes não vêm até mesmo para ser, por quê? Porque o mundo já entrou dentro da sua casa. O mundo já faz parte da sua vida espiritual. E daí, o que acontece com ele? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Está vendo? Está fraco, está doente. Porque ele acha que é só tomar a ceia do Senhor, comer o pão, tomar o cálice e está tudo certo, que não precisa ter a sua vida em retidão à palavra do Senhor. Toma de qualquer jeito. Aí fica doente, fica fraco, e muitos que dormem, até mesmo na hora da mensagem. Aqui. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E é notório, irmãos, que na hora da palavra do Senhor, ele está dormindo. Só falta roncar dentro da igreja. Está dormindo. Só falta roncar dentro da igreja, na hora da mensagem. Mas quando começa a orar pela divina revelação, mas olha, pense numa coisa, nem pisca. Porque não tem comprometimento com o corpo e o sangue de Jesus. Não tem responsabilidade acerca do corpo e do sangue de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, por causa disso, está vendo? Por causa disso, existe, quando fala há significa existe. Existe entre vós muitos, vejam bem, irmãos, muitas, fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora vejam, irmãos, que coisa tremenda. Olha, irmão, que coisa tremenda. Porque se nós, veja bem, não é o pastor, se nós, individual, estou falando individualmente, nós temos que fazer isso, individualmente, não é esperar pelo pastor, nós temos que saber de nós mesmos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Está vendo? Então não é melhor estarmos sendo repreendidos hoje pelo Senhor? Não é melhor, irmã, você está sendo repreendida pelo Senhor hoje do que você for condenado com o mundo naquele dia?
Não é melhor nós sermos repreendidos, está aqui, ó, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, que sejamos repreendidos mesmo nessa noite. Que o Senhor nos repreenda mesmo nesta noite, para que não sejamos condenados com o mundo, mas que naquele dia nós sejamos, ou seja, que naquele dia nós façamos parte do reino de Deus com Jesus. Mas não pode sair bravo daqui, tá? Não pode sair bravo daqui, tá? Porque não adianta você ouvir a verdade e depois ficar bravo pela verdade. Você tem que ouvir a palavra, você tem que aceitar a palavra e viver a palavra. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, o próprio Jesus diz na sua santa palavra: eu repreendo todos aqueles a quem eu amo. Eu repreendo, eu castigo e repreendo. Eu castigo e repreendo aquelas a quem eu amo. Mas ele continua dizendo na sua palavra: sede, pois, zeloso. Sede, pois, zelosa. E arrepende-se. E arrepende-se. Arrepende-se do quê? Do teu pecado, da tua vaidade, da tua fornicação, do teu adultério, da mentira, da vaidade e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então ele diz: sede, pois, zeloso, sede, pois, zelosa, e arrepende-se. Arrependa-se. Portanto, meus irmãos, primeiro ele diz, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo pregador. É isso que está falando a palavra de Deus? Não. É isso que está falando a palavra de Deus? Então é repreendido pelo? Deus. Por Deus. É repreendido pelo? Deus. Senhor. Então não tem esse negócio de pregador repreender. Pregador não tem que repreender ninguém. Pregador tem que pregar a palavra. Pregador tem que ensinar a igreja a viver na verdade. Não é repreender, não é maltratar o meu irmão, maltratar a minha irmã. O ofício do pregador é pregar a verdade genuína da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, quando vos ajuntar, agora nós se ajuntamos aqui hoje, não se ajuntamos? Então, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. E muitas vezes, não é isso que a gente presencia na igreja. Todos querem pôr a mão na bandeja junto. Não. O que diz aqui? Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Amém. E tem obreiros, tem obreiras que não aprendeu ainda. Mas hoje é uma noite que nós podemos aprender. E que estamos aprendendo de Jesus. Não precisa pressa, minha irmã, para apanhar a partícula do corpo de Jesus.
não precisa pressa, meu irmão, para apanhar a partícula do corpo de Jesus, porque todos nós iremos cear. Todos que estão aptos a sentar à mesa com Jesus irão participar do corpo e do sangue de Jesus. Por isso que ele diz na sua palavra: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. Para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las ei quando for ter convosco. Então, amados irmãos e irmãs, é necessário, é preciso que nós examinemos a nós mesmos. Não é o pastor que tem que saber se eu estou apto para participar da ceia. Não é o pastor que tem que saber se a obreira está apta para participar da ceia. Não é o pastor que tem que saber se o irmão está apto para participar da ceia. O próprio Jesus diz, a própria palavra de Deus diz nessa noite: examinai o homem a si mesmo. Examinai a mulher a si mesmo. Que Deus continue falando em vossos corações. Que Deus continue falando em vossas vidas. Em nome de Jesus.